a arca de Deus. Vamos pensar no valor da arca, por causa daquilo que foi colocado dentro dela. O valor não está propriamente no exterior, mas no que está dentro do exterior. A arca, vamos ver, Moisés, depois dele ter estado lá no monte, aqui em Êxodo 24, verso 15 ao 18, diz assim: subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, capítulo 24, verso 15 ao 18. A nuvem, a glória de Deus, cobriu aquele monte, ali onde Moisés subiu, que Deus o chamara para ele falar alguma coisa para Moisés. Verso 16: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. 6 dias Moisés esteve dentro da nuvem ali. 6 dias Moisés esteve ali dentro da nuvem. A nuvem era a glória de Deus, nuvem sagrada, nuvem celestial, e Moisés achou-se dentro daquela nuvem. Oh, que lugar bom para um homem, para uma mulher estar, não? Dentro da glória do Senhor. 6 dias. Eu creio que quando Moisés saiu dali, depois ele ficou mais 40, não é? Eu creio que quando ele saiu dali, ele disse: Deus, não me tire daqui mais não. Não me tire deste lugar mais não. Mas o povo estava lá embaixo pecando, ele tinha que descer lá, porque o povo estava lá embaixo transgredindo, fazendo bezerro de ouro, porque Moisés ficou 40 dias no monte, e o povo não suportou ficar sem cultuar, sem adorar, então teve que fazer um bezerro de ouro para eles adorar. Sempre é assim, não é? O povo tem que fazer uma religião, não pode esperar um pouquinho. Veja, o 16 ainda: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ô irmão, quer estar ali? Irmão, Deus abençoe a filha do pastor Remi. Deus abençoe a senhora, irmã. Bom ver vocês. Vocês nos honram com a sua presença. A senhora me lembra do seu pai. A irmã, sua irmã está aqui, né, irmã Kézia? Tá? Irmã Kézia está onde? Deus abençoe, bom ver vocês. Veja, e ao 7º dia chamou o Senhor, a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Assentai-vos. Aí vamos para o verso 10 de Êxodo 25. Nós vamos ler bastante da Bíblia hoje, viu? Eu quero que vocês me ajudem. Quero que vocês me ajudem, cada um com a sua Bíblia. Cada um com a sua Bíblia. Me ajude aí a ler a Bíblia. Nós vamos ler sobre a arca na Bíblia. A arca na Bíblia. Então, Moisés esteve ali por 40 dias no monte, a sós com Deus, Deus dando a ele as leis, inclusive escrita nas tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, e deu aquilo para Moisés trazer para estar com eles, com os filhos de Israel, as tábuas da lei. Era a Bíblia deles, escrita pelo próprio dedo de Deus. A nossa Bíblia também é escrita pelo dedo de Deus, através de seus escritores, que está em nossas mãos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês verem o valor
o valor que tinha as letras de Deus no meio do povo de Israel. Eu quero adiantar isso aqui já. Ora, se as letras de Deus tinham tanto valor lá, nós vamos ver, estudar um pouco sobre o valor que isso tinha lá, escrita pelo dedo de Deus naquelas tábuas. Se isso tinha tanto valor lá, a Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então eu creio que este valor é o mesmo, ou pelo menos deve ser o mesmo para nós hoje. Vamos ver agora a arca. Para que a arca? O que era a arca? Como que era a arca? Que jeito que era a arca? Para que foi feito a arca? Vamos estudar um pouquinho sobre isto. Vamos começar aqui em Êxodo 25, do verso 10 a seguir. Também, esses são os mandamentos. Moisés pedindo para o povo: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio de altura. Veja o tamanho da arca. Para que isso? E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Veja que coisa linda, incrustada, feita de madeira de cetim, que é uma madeira caríssima, mas sobre ela incrustado ouro. Verso 12: e fundirás para ela 4 argolas de ouro do lado dela, 2 na frente. A arca era um caixote de madeira de cetim, incrustada de ouro, revestida de ouro puro, e do lado 2 argolas do lado direito, 2 argolonas do lado esquerdo, também de ouro. Para que essas argolas? E porás nos 4 cantos dela 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. Verso 13: e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro, as varas também revestidas de ouro. Veja: e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Carregar a arca era com aquelas 2 varas de madeira de cetim, revestidas, incrustadas de ouro. Veja que coisa. E veja, verso 15: e as varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Porás na arca o testemunho. Qual era o testemunho escrito por Deus que Ele daria para Moisés trazer ao povo, e o povo carregar aquilo pelo resto da sua jornada? O que tinha nela? Vamos lá para 1 Reis, capítulo 8, verso 9. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 9 e 10 e 11. Vamos lá. O que era para ser colocado, que tinha estritamente, somente, inclusive, somente, não é? Dentro da arca. 1 Reis capítulo 8, verso 9 ao 11. Na arca, nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Nada havia lá, senão aquelas 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Encheu a casa do Senhor por causa das pedras, não propriamente por causa da arca.
feita de madeira de cetim e incrustada de ouro. Não, mas o que atraiu a glória do Senhor ali foi o que estava dentro da arca, que foi colocado nela, que eram aquelas pedras escritas pelo dedo de Deus lá na montanha, e Moisés trouxe e colocou dentro da arca. E ali fez-se presente a glória do Senhor. Ô irmãos, isso, vamos trazer mensagem subliminal nisto. Veja o valor que tinha as letras de Deus, atraíra a glória de Deus. Esta Bíblia está colocada aonde na sua casa? Na sua prateleira, na sua mesa, em cima da cama, em cima da mesa da cozinha ou da sala? Onde é que está colocada essa Bíblia? Você tem que saber que ali está as letras de Deus. Ali, você coloca a Bíblia ali, naquele móvel, naquela estante, você tem que saber, ali está as letras de Deus. Quando nós perder essa percepção, nós estamos caídos da graça. Olhar, não ter nenhum temor por aquilo, ter aquilo como um livro qualquer. Israel ver aquelas tábuas, ter aquilo como umas barras de pedras qualquer. Israel estava caído da graça em encarar aquelas tábuas lá de uma forma qualquer. Assim é nós hoje. As letras de Deus está escrito ali. Eu devo olhar para aquilo com temor, tremor reverencial, de uma forma muito séria. Ali está as letras escritas por Deus naquele livro. Lá ela nas pedras, aqui é naquele livro. O que deve isto fazer por mim? Nós vamos prosseguir, senão o tempo não dá. Mas é bom bater nisto. Na arca havia as tábuas da lei ali dentro. Ainda em Deuteronômio 31, 26, Deuteronômio 31, 26, está escrito que depois eles transcreveram daquelas pedras para um papel, para um livro, e colocou aquele livro escrito com os mesmos escritos que estava escrito na pedra. Foi Deuteronômio 31, 26. E foi colocado ali junto da arca. Quer ver? Veja aqui. Deuteronômio, eu estou em números. Glória a Jesus. 31, 26. 25, 26. Deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei. Foi transcrito num livro, aquilo que estava escrito nas pedras, e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Esta palavra é escrita a favor de mim e contra mim, a favor de minha salvação, de minha elevação, porém contra meus pecados, meus erros, minhas falhas. Ela é bênção, porém ela também é juízo. Depende da maneira que eu quero encará-la, não é? Então ela é colocada ali dentro da arca, madeira de cetim, revestida de ouro, tão ornamentada. Veja, irmão, que ornamento tão maravilhoso, que Deus, ali não foi o homem que escolheu. Moisés simplesmente passava para o povo as ordens do Senhor. Um ornamento especial para ser colocado as pedras da lei, onde estava escrito as letras de Deus. Vamos puxar para cá, puxa para cá. Que ornamento, onde está as letras de Deus hoje? Onde está? Qual é a arca de Deus na terra hoje?
Antes era coluna de fogo, mas de repente, um certo trajetória para frente, a coluna de fogo desapareceu e a coisa ficou somente com a arca. A palavra escrita não era mais a coluna de fogo, agora era a palavra escrita naquelas tábuas colocada dentro daquela repartição chamada arca. E aquela arca era levada. A coluna de fogo esteve conosco também no ministério deste homem, visível. Agora não é mais visível como era lá. Aonde ela está hoje? Que fase presente do ministério, que tudo que aconteceu lá está acontecendo com a noiva aqui. Que fase presente é a fase do nosso ministério. Agora, a palavra de Deus está escrita nas tábuas dos nossos corações. Paulo fala isso aos Hebreus. Colocado dentro de nós. Então nós somos esta arca. Nós somos esta arca de Deus. O que tinha dentro da arca? A palavra escrita. Esta arca, veja que nós estamos lendo. Ela tinha sim essa paramentalha tão especial para portar as tábuas da lei. Qual deve ser a nossa preparação para carregar esta palavra escrita de Deus? Você é essa arca. Você é esta arca. Irmãos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para isto nos responsabilizar um pouco. Isto deve nos responsabilizar um pouco. Nós somos a arca de Deus na terra hoje. Você carrega dentro do seu coração, nas tábuas do seu coração, a palavra escrita de Deus. Ela tinha que ser de madeira da melhor qualidade. Por isso que esse povo que carrega a arca é um povo da melhor qualidade. Minha irmã, meu irmão, você não é a pessoa qualquer não. Você é uma pessoa da melhor qualidade de gente, que Deus escolheu para dentro de você colocar a palavra escrita dele. Feito da melhor madeira, você é feito da melhor qualidade. E a glória do Senhor era visível em torno da arca. A glória do Senhor deve ser visível em torno de você, de mim, de nós, porque nós carregamos dentro de nós a palavra escrita de Deus. Você quer só um flashzinho? Põe um homem, Michael Jackson da vida, um Elvis Presley, que carrega no seu coração as tábuas escritas, letras de Satanás. Veja a atmosfera que ele produz. A atmosfera que um Elvis Presley, que um Michael Jackson, com esses cantores mundanos produz. Atmosfera de droga, de sexo, de bebida, de álcool, de coisas horríveis. A atmosfera deles, você se aproxima, sente aquela atmosfera demoníaca. Por quê? Porque eles também são a arca, não de Deus. Carrega as tábuas escritas, não por Deus. Então, são criadores também de atmosfera. Você é um criador de atmosfera. E você produz o que você carrega dentro. Nossa atmosfera é produzida por aquilo que nós carregamos dentro de nós.
Você sabia? A Maria, quando ela achou-se grávida do Espírito Santo, ela carregava já as tábuas do seu coração escrita a palavra de Deus. Mas agora, além do coração, ela estava no seu ventre também, em forma de carne. E ali onde ela andava, carregava uma atmosfera tão celestial, que ao ela visitar sua prima Isabel, que estava com o menino, o bebê morto há 2 meses no ventre, só a atmosfera que Maria carregava, e a saudação que saiu da boca dela, foi tão ungida, que quando ela saudou Isabel, o menino Joãozinho, que estava morto no ventre da Isabel, ressuscitou e saltou no ventre da Isabel. Irmãos, isto é forte. Isto deveria causar em nós mais sentimento de responsabilidade, porque nós não carregamos pouca coisa nesse peito que é a arca de Deus, não. Vamos, senão então nós já vimos aqui que a arca carregava também dentro da arca as tábuas da lei, e foi transcrita num livro, e ali também estava junto aquele livro das leis. Agora, ela era colocada dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos. Êxodo 26, 33, vamos lá. Êxodo 26, 33. Ela era colocada dentro do tabernáculo. Veja, 26, 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Era colocado lá, véu adentro, na terceira repartição. Você é feito de corpo, primeira repartição. Você é feito de espírito, segunda repartição. Isso é 1 Tessalonicenses 5, 23, você conhece. E você é feito de alma, que é a terceira repartição. A arca era guardada lá no terceiro lugar do tabernáculo. Tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No santíssimo foi colocada a arca. Você tem o seu terceiro lugar: corpo, espírito e alma. Na alma é colocado a arca, onde tem as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus. Você carrega no seu terceiro homem, que é a alma, as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus. Dentro de sua alma você carrega a palavra escrita pelo dedo de Deus. Por isto sua alma se torna um lugar santíssimo. Oh, irmãos, pensemos nisto. Glória a Jesus. Então, ali estava um lugar santíssimo, colocada a arca. Agora, o maná colocado naquele vaso, da panela dourada ali dentro da arca, nunca se desvanecia. Êxodo 16, 33 ao 35, vamos lá? Êxodo 16, 33 ao 35. Glória a Jesus. O maná colocado ali dentro não desvanecia. Tirava um pouco, eles comiam hoje, amanhã voltava lá para tirar mais, estava cheinho de maná de novo. O recipiente estava cheio. Depois de amanhã, cheinho. Por 40 anos, nós vamos ler aí, eles comendo daquele maná, e ele não desvanecia. Faz quantos anos você está comendo dessa palavra de Deus? Faz quantos anos você está se alimentando deste maná que é a palavra de Deus? E cada dia ele está novo.
Cada dia ele está multiplicado, tem mais e não acaba, porque isto é de Deus. Êxodo 16, 33 ao 35. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Um homer é 360 litros, um recipiente de 360 litros, é um gomer. E ali foi enchido aquilo ali de maná. E foi colocado lá naquele lugar santíssimo, diante da arca, junto da arca. E por estar junto da arca, aquele recipiente cheio de maná não apodrecia. Todo dia ele estava novo. Ô irmão, essa palavra não apodrece não. Os cultos não ficam velhos não. Todo culto que você vem é maná novo. A Bíblia não fica velha, a mensagem não fica velha. Cada vez que você lê é novo, sabor de novo, sabor de novo. Você não pode enjoar dos cultos, você não pode enjoar da Bíblia, você não pode enjoar da mensagem. 40 anos eles comendo daquilo, e aquilo não envelhecia. Eles tiravam daquele homer, daquela vasilha, e amanhã chegava lá, o homer estava cheio de maná de novo. Você come de Isaías 53 por causa de uma doença que te pegou. Amanhã você adoece por outra doença. Isaías 53 está cheinho de bênção. Isaías 53 tem maná para você, para sua criança, para sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu pai. É maná para toda a família. É cura divina para todo enfermo. E não desvanece, não fica velho. Ô irmão, você quer ser abençoado? Você sabia que quando Moisés carregou aquele povo do Egito para a terra prometida, ele não levou nem uma xicrinha de remédio físico, de farmácia? 2 milhões de pessoas. Aí você diz, que homem irresponsável, não levou nem um pouquinho de remédio? Mas ele levou na sua sacolinha as letras escritas por Deus, dizendo: eu sou o Senhor que te cura. Só essas letrinhas eram o suficiente para eles caminhar 40 anos e não adoecer. Eles confiavam neste maná, na unção deste maná. Este maná tem unção. Este maná, meus irmãos, tem unção. Esta unção da saúde, da alegria, dá perdão de pecados, dá batismo com o Espírito Santo. Oh, pastor Valdivino, isso é maravilhoso. Comer desse maná, fica novo. Veja, Deus aprovando o ministério de Arão, turbulento, em tempo turbulento, diante dos filhos de Israel. Veja, Números 17,
Números 17, veja que privilégio. Quando você está passando por fases turbulentas, esta arca, este maná, estas tábuas da lei, você se apresentando, se aproximando diante dela, ela fará com que sua vida brilhe, seu ministério brilhe. Arão estava passando por um tempo turbulento, todo mundo reprovando. Aí Moisés diz: traga todos os homens que dizem ser sacerdotes, traga lá suas varas. E eles trouxeram todas, e Arão também trouxe a sua. Vamos lá? Números 17, versos 6 ao 8. E falou Moisés aos filhos de Israel, e todos seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais. 12 varas, era 12 tribos, né? Uma vara a cada tribo. E a vara de Arão estava entre as suas varas. Entre a vida de sobreviventes na terra está a sua vida lá. Às vezes um pouco assim, não reconhecida pela sociedade, não reconhecida, não valorizada, discriminada, mas sua vida está no meio da sociedade, entre 7 bilhões. Não sei se já aumentou, pastor Edson, eu não falei mais com o senhor. Ainda está no mesmo número ainda, né? Está por aí ainda. Entre 7 bilhões de vidas está a sua, está a minha, está a nossa. E vamos ver, diante de morte ou vida, qual será que será aprovada diante de Deus? Diante do teste final, haverá um teste final, irmãos. Haverá um teste final. As moças primas, as primas lá da prima órfã, elas diziam: não, o moço rico lá de Chicago, ele não vai vir para casar com você não, menina. Você não tem aparência, é discriminada, não tem nem procedência. Ele vai vir é para nós. Aí a menina lá, órfã, de pai, de mãe, pobre, ela não tinha nem poder de repertório para convencer as primas. Ela disse: ele me prometeu, mas se vocês estão dizendo que vem para vocês, vamos ver na hora final para quem ele virá. As denominações estão dizendo: ele virá para nós. Nós temos o brilho da Laodiceia, o brilho, o apoio da política. Os maiores fenômenos estão no nosso meio. O astro da política, o astro da bola, o astro do cinema é membro da nossa igreja. Então ele virá para nós. Você, a primazinha órfã, você diz: bem, vamos ver no final então para quem ele vem. Vamos ver no final. O que conta é o fim da história. O que vale é o fim da história. Não vou discutir não. Não vamos discutir não. Eles dizem que ele vem para eles. Deixa falar. Eu quero estar no posto do meu dever e costurando minha vestidura de núpcia, que ele prometeu que vai vir para mim. Então quando ele vier, ele quer me achar vestido de núpcia, com as vestes de casamento, vestido com a palavra. Eu vou trabalhar para isto. E assim a prima órfã lá trabalhou costurando o vestido de noiva para receber um moço rico lá de Chicago, que tinha prometido que viria e casaria com ela. As primas ricas riam, zombavam, caçoavam, porém ela não intimidava nada, continuava costurando seu vestido de noiva. No final é que mostrou para quem ele veio.
Vamos lá? A vara de Arão estava entre as varas de cada sacerdote, de cada tribo. Verso 7. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho, no tabernáculo, aonde estava a arca, no lugar santíssimo lá da tenda do tabernáculo, que até então era a tenda. Foi colocada as 12 varas, entre as 12 estava de Arão, o sacerdote, chamado por Deus. Não interessa o quanto ele era maldito pelas pessoas, mas Deus o escolheu. Deus não erra. Verso 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi, o sacerdote vinha de Levi, florescia, porque produzira flores e brotava renovo e dera amêndoas. Estava carregadinha de amêndoas. Era uma vara seca. Amanhece no dia seguinte uma vara reverdecida, florescida e carregadinha de frutos. Importante, meus irmãos, é você estar no lugar santíssimo de Deus. Não importa quão vara seca você seja, não importa a condição seca que você seja, quer receber o renovo de Deus, entre para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é onde está a arca de Deus, com as tábuas das leis de Deus escritas nelas. Você quer saber onde está isso? Interiorize um pouco. Nós ficamos muito no exterior. 90% da nossa vida nós vivemos no exterior dela. Sentido do ego, da razão, da carne. Vamos interiorizar, vamos contemplar o valor que Deus colocou lá dentro, lá no terceiro homem, no lugar santíssimo. E você vai ver que você é uma vara seca do lado de fora. Você é uma vara seca, improdutiva. Você precisa entrar dentro desse lugar santíssimo, onde está a arca de Deus, que é a sua alma. Eu achei lindo naquela mensagem, crendo em Deus, o irmão Brana disse: eu vivi 20 e poucos anos, caminhando como um perambulante na rua, na vida, até que um dia eu encontrei Deus dentro de mim. Ele encontrou Deus no terceiro homem dele, na alma. Você precisa ter essa curiosidade de te interiorizar e encontrar Deus dentro de você. Quando você encontrar Deus dentro de você, você vai começar a te valorizar mais. Você vai ter vergonha de ser um mundano, uma mundana, porque você vai ver o valor que você carrega no seu terceiro ser, seu terceiro homem. Você carrega as tábuas da lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Você carrega a glória de Deus. Você vai ter vergonha de pecar. Você vai ter vergonha de pecar, se você te interiorizar mais e descobrir a arca de Deus lá dentro. A palavra de Deus está aí dentro. Às vezes nós amordaçamos ela, ignoramos ela, e ela fica gritando: estou aqui. Um grito longe: estou aqui. Mas você põe tanta coisa suja em cima, e
tapa e silencia a voz da alma, a voz do interior, a voz das tábuas da lei, a voz das letras de Deus perde o valor, mas elas estão lá dentro. É preciso nos interiorizar mais, meus irmãos, 24 horas por dia. Você vai descobrir que o valor que você carrega dentro é mais valioso do que a cachaça, mais valioso do que a droga, mais valioso do que trocar de marido, trocar de mulher, mais valioso do que até dinheiro. Eu falei aqui esses dias, eu disse esses dias aqui, pelo Espírito, o valor da igreja não está medido com a quantidade de dinheiro que ela possua, porém o valor da igreja está medido no caráter do seu povo. O valor de um homem não está avaliado no tanto de dinheiro que ele possui, mas o valor do homem está, para Deus, não é? Está avaliado na qualidade de caráter que ele possui. E você carrega dentro de você uma coisa caríssima, que chama-se a palavra de Deus. Tem jeito, gente, não tem jeito de nós querer fugir, esconder dela. Deus colocou ela lá dentro e Ele não tirou não, ela está lá. A palavra dEle, as tábuas da lei dEle, está lá. Irmã, perdoe seu nome, irmã Matilde, seu pai colocou ela lá dentro quando a irmã era pititica, pequenininha ainda. Seu pai colocou essas tábuas da lei de Deus lá no seu coração. Eu me lembro no ano de 1972, ao ouvir o programa Fé para Vencer, aquilo desceu lá na minha alma, e ali ficou até hoje. E desde então, eu não consigo pecar, pastor Edson. Quando eu vou pecar, aquela consciência bate e diz, cuidado. Aquele grito da alma grita lá dentro, cuidado. É o apito, é a campainha. Eu disse, meu Deus, eu não presto nem para pecar mais, porque eu não dou conta. O irmão Brano ia pegar, o pai dele dizia, você é o marica, você não bebe? O pai dele era traficante de bebida, fabricava bebida, uísque, fora do apoio do governo, então era considerado traficante. E aí desafiava ele, Billy, eu já vi que você é um marica, você não bebe. E aí ele disse, mexia com o meu brilho. Aí eu pegava aquilo da mão dele, aquele copo, e dizia, eu não sou marica não, marica é uma mulherzinha. Eu não sou marica não, eu vou beber para vocês verem que eu não sou mulherzinha. E quando ele pegava e ia virar para tomar, ele escutava aquele barulho que ele ouviu lá na árvore, aquele barulho de um vento tão forte, e daquele vento saiu a voz, nunca fumes, nunca bebas, nunca contamine teu corpo com mulheres, porque eu tenho uma obra para ti quando fores de maior idade. Quando ele ia virar aquele copo de bebida alcoólica para tomar, aquele barulho ressoava em seus ouvidos, em sua alma, e ele lembrava daquela recomendação de Deus. Ele não tinha coragem de beber, ele jogava aquilo no chão, saia correndo lá para o mato, e chorando, ele disse, por muito tempo eu não entendi aquilo, as pessoas diziam que aquilo era demônio, pregadores diziam que aquilo era demônio, e aquilo quase me deixou louco, porém um dia, lá na montanha, Ele me apareceu, e aí eu reconheci, e entendi que aquilo era Ele, era Deus. Era a arca lá dentro, era a arca lá dentro. Não adianta nós querer fechar a boca dela, abafar o som dela, ela está lá. Deus não te salvou hoje para te perder amanhã não, Deus te salvou e isto é para sempre. Não adianta você dizer, querer enganar esta arca, esta voz de Deus que Ele colocou lá dentro.
dizer, não, isso é uma besteirinha. Eu vou tomar uma cachaça aqui, eu vou fumar uma droga ali, eu vou fazer aquilo outro, isso aqui, eu não tenho compromisso com isso não. Não tem? Você pagará caro por cada pecado que você comete. Deus te levará a purgar-se caro por aquilo. Um filho de Deus não fica errando, pecando, sem Deus o corrigir depois. Ou então Deus leva mais cedo para casa, como fez com Saul. Deus não deu conta de ver Saul transgredindo. Aí ele chamou Samuel, Samuel veio e disse: Saul, chega, amanhã por essas horas tu estarás comigo no paraíso, porque Deus não aguenta mais ver seus pecados. Você será recolhido mais cedo, Saul. Isto é verdade. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, não adianta querer esconder da nossa predestinação. Não adianta querer fugir da nossa eleição. Uma vez elegido, Ele vai te puxar de qualquer jeito, mas Ele vai te puxar. Você corre, você quer se tornar um mundano, você vai, mas que Ele vai te puxar, vai, nem que seja na cama de um hospital, deitado de costas, olhando para cima, lá Deus vai falar: agora é a hora de eu te encontrar. É aqui no hospital, lá não teve jeito, você corria demais, mas agora aqui você parou, né? Aqui eu vou te encontrar. É assim. Graças a Deus por isto, gente. Deus não pode te perder. Ele colocou a palavra dele, escrita pelo dedo dele, dentro de nossos corações, e fez de nossos corações a arca dele, a morada dele, o tabernáculo dele. A vara de Arão, seca, porém colocada ali no lugar santíssimo. Por que era santíssimo? Porque ali estava a palavra de Deus. Porque esse tabernáculo se torna um lugar santíssimo. Você entra aqui, você não pode conversar conversas fora da adoração. Aqui você entra para orar, para cantar, para enaltecer o nome do Senhor. Por quê? Por que tem essa exigência nesse lugar dada pelo nosso Moisés? É porque aqui está a palavra do Senhor. Só aqui? Não, ela está aqui também, nesse salãozinho. A ciência descobriu que no coração do homem há um espaçozinho que não tem nem uma molécula de sangue, não tem. É um espaçozinho lá no coração vago. O profeta disse: é ali que está Deus. É ali que está a alma, fecundada, escrita com a palavra de Deus. É ali onde mora Deus. No terceiro lugar, corpo, espírito, alma, é o lugar santíssimo. Agora o lugar santíssimo é só o coração? Deus quer o coração, né? Não. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Corpo me preparaste. Porque nesse corpo você carrega algo especial. Oh, irmão, você é especial. Por que você é especial? Porque é mais rico que os outros? Você carrega algo especial. Aquele caixotinho de madeira de cetim, incrustada de ouro, era um caixotinho especial. Fogo de Deus estava ladeado sobre ele. Por quê? Porque aquele caixotinho era especial. Lá dentro estava a palavra escrita de Deus. Esse caixotinho lá dentro de você é um caixotinho especial. Você é um caixotinho especial. Irmã, você é um caixotinho especial. Irmão, você é um caixotinho especial. Você carrega a palavra de Deus dentro de você. Não porte com ignorância isto. Bendito o homem que se interioriza
e valoriza o que você carrega dentro. Nas suas fases de vara seca, haverá reverdecimento. Haverá reverdecimento. Você pode estar seco quanto for do lado de fora, mas se você interiorizar e entrar lá onde está a arca, lá onde está a palavra, você vai se reconstituir espiritualmente novamente e vai se reverdecer de novo. Que às vezes nós desviamos exteriormente da palavra. Exteriormente nós tornamos mundano, mentiroso e tantas coisas horríveis, porque não nos interiorizamos. Mas quando você para, pensa, se interioriza e lembra do que Deus pôs lá no seu coração, a coisa vai se fluindo de dentro para fora, e aí você vai sentindo esta vara seca que é você do lado de fora, se conscientizando do que está lá dentro, e por sua vez vai se reverdecendo, e você vai tomando sua posição, saindo de algo que é o mundo, e entrando no lugar santíssimo que é a palavra. De repente você está reverdecido e produzindo frutos de novo. Mas é preciso saber o que você é preciso ter consciência do que você carrega. Nós só esquecemos de Deus quando perdemos a consciência daquilo que possuímos. Isso é uma verdade. Nós só pecamos quando perdemos a consciência do valor que possuímos lá dentro. Aí nós amordaçamos aquilo, amarramos aquilo e praticamos o pecado. Depois sofremos demais, porque a consequência vem. A consequência vem. Oh Deus, ajude nós a carregar essa consciência, não só lá dentro, mas também no primeiro homem, no segundo homem, no corpo, no espírito, para que pequemos menos. Esse lugar que é a nossa alma é um lugar especial de Deus. Oh, meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos voltar para nossa casa nesta noite com mais consciência do que está dentro de nós. Jesus, ajude a nós. Ainda, ela era ungida com azeite. Êxodo 30, 26. Esse eu não vou ler não, para nós ganhar tempo. Quando removida da tenda, era somente por sacerdote. Números 4, versos 5 e 6. Números 4, versos 5 e 6. A coisa era tão sagrada, irmãos, a arca, e quando era para remover ela da tenda onde ela estava, para mudar, porque Israel viajou 40 anos, e aquilo era removido de tempo em tempo para prosseguir adiante. Só que aquilo não podia qualquer um pegar nela não. Por que não podia qualquer um? Porque ali era coisa sagrada. Por que era sagrado? Porque ali carregava as tábuas da lei, que tinha as letras escritas de Deus lá dentro. Por ter as letras escritas por Deus lá dentro, não podia ser manuseada por qualquer mão de pitador, de tomador, fumador de maconha, de bebedor de cachaça, não podia manuseá-la não, era só por mãos de sacerdotes. Veja como a coisa é especial, irmãos. Agora hoje nós deixamos prostituta pegar esta arca que é meu corpo. Prostituto, pegar essa arca que é seu corpo. Isto é sagrado, gente. Veja lá, Números 4, 5, 6. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos de Arão também, eram sacerdotes, virão
e tirarão o véu da cobertura, com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma cobertura de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Segurava nos varais e carregava ela firmada por aqueles varais. Mas era quem? Os sacerdotes, para manusear a arca. Gente, nós vamos perdendo a consciência do que é essa palavra, e de repente, com as mãos cheias de cachaça, cheias de cigarro, estamos pegando e dizendo que somos crentes. Isso é uma blasfêmia para a santidade do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê mais temor para com a Bíblia, para com a palavra de Deus, e que deixemos de brincar com coisas sagradas. Veja, 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. Aquele homem que não era sacerdote, com boa intenção, os bois puxando a arca, e o carro que ela estava dentro daquele carro de boi, passou por um terreno íngreme, estava tombando. E aquele homem com boa intenção tentou segurar o carro para não tombar e derrubar a arca no chão, pôs a mão na arca para não deixá-la cair. 2 Samuel 6, versos 6 e 7, veja lá. Você está com sua Bíblia aí, né? Vamos ler. É bom ler porque você passa a ter consciência. Ler a Bíblia é importante. A arca chegando ali à eira de Nacon. 2 Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá. Uzá era um homem bom. Era um homem bom, porém ele não era sacerdote. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois a deixavam pender, estava quase para tombar. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus, Uzá. Irmãos, tem coisa que não é para irmão estar resolvendo problema de irmão, não. Isso é coisa sagrada, é para o sacerdote resolver. Irmã entrando na vida de irmãs. Gente, basta os seus problemas. Para que você tem que meter em problema dos outros? Uzá tinha seus problemas e foi se meter em coisa que não era dele. Tem que evitar, senão a coisa destrói a casa do irmão. Senão a coisa destrói a casa da irmã. Problema destrói. Não, ele sabe o caminho, a maneira de resolver aquilo. Existe o sacerdote comissionado por Deus para ajudar aquele irmão, aquela irmã. Você vai se dar uma de sacerdote, pôr a mão na arca, você será torrado. Pior coisa, está dizendo isso outro dia, a melhor coisa, escute, chuva está alta, mas o som aí nas caixas está bom, tá ouvindo aí no fundo? Está ouvindo, não é? A melhor coisa é ter a mente virgem, irmão Everaldo. Não tem coisa melhor do que ter mente virgem sobre o irmão A, o irmão B, a irmã A, a irmã B. Você vê ela com bons olhos. Você não sabe de pecado dela, de pecado dele. Há muitas pessoas que querem entrar na intimidade, na vida do outro. Para quê? Para perder a virgindade da sua mente. Aí você vai olhar para ele e a primeira coisa que vem na mente: aquele irmão fez aquilo de errado, aquela irmã fez aquilo de errado. Você perde a virgindade. Você não vai olhar para ele mais com um olhar puro, Para que entrar em pecado alheio? Quando as pessoas vierem querer te contar pecado alheio, você diga assim: eu não sei, não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Vai embora com isso.
Deixa-me conservar virgem. Agora o sacerdote não, ele não pode. Ele tem, quando a pessoa vem a ele, quando ela vem, ele não vai atrás não. Porque quando vem, ela está querendo ser ajudada. O pastor entrar na vida das pessoas sem a pessoa pedir, ele pode levar um coice. Ele tem que esperar a pessoa vir a ele. Então isso é um ofício do sacerdote. Qualquer coisa que o irmão querer confessar para você, você fala: irmão, não fala para mim não, vai lá no sacerdote. Eu não quero perder minha virgindade para com você não. Quero te ver com mente virgem. Quero te ver com mente virgem. Então a arca era só o sacerdote que podia manuseá-la. Essa igreja é a arca de Deus. Essa igreja, como coletivo, num todo, individualmente você é a arca, e coletivamente a igreja se torna uma arca. É Deus é que toca nela, é Deus é que trabalha com ela. Irmão, isso é um lugar celestial. A arca de Deus era um lugar celestial, onde a nuvem se fazia presente, a glória de Deus se fazia presente. Volto a perguntar: por que aconteciam essas coisas fenomenais? Por causa das letras escritas pelo dedo de Deus naquelas pedras que se encontravam ali dentro da arca. Por que que no nosso meio, irmãos, acontece coisas fenomenais? Quantos já foram curados aqui de doenças físicas? Levante a mão. Olha quanta gente. Por que que tem acontecido isto? Por causa da glória do Senhor que está aqui. Porque somos uma madeira boa, ou cetim, pode ser boa como for, para Deus é um lixo. É por causa, não por causa da madeira de cetim, nem por causa do ouro que era incrustado sobre ela, mas era por causa das letras de Deus escritas lá naquelas pedras que estavam ali dentro. Não é por causa de que você é bonito, que você é feio, que você é magro, que você é gordo, que você é rico, que você é pobre. Não, é por causa das letras de Deus que está impressa na sua alma, no seu coração, é que faz desta igreja uma igreja especial, onde doentes que entram aqui são curados, pecadores saem salvos. Ô irmãos, vamos carregar essa consciência dentro de nós. Você vai ver que coisas sobrenaturais acontecerão com mais frequência no nosso meio, se nós entrarmos aqui com mais consciência do que é este lugar. O que é este lugar? E aí, voltando para indivíduos, se nós tiver consciência do que é este lugar, que é a nossa alma, nós andaremos com mais respeito a esse lugar. Você nunca fumará um cigarro para sujar esse templo. Paulo fala isso em Coríntios 3, ai de quem destruir o templo de Deus. Você nunca tomará uma cachaça para destruir esse templo, que é a arca que carrega as tábuas da lei. Já pensou algum hebreu colocar algum ácido sulfúrico na arca para corroê-la, para estragá-la? Você acha que o juízo de Deus não cairia sobre aquele hebreu como um raio? E você acha que o juízo não cai sobre nós em querer destruir esta arca de Deus? Razão pela qual muitos de nós sofremos tantas consequências ruins e perguntamos: por que estou passando por isso? Por que estou passando por isto? E às vezes é porque ferimos a arca de Deus. Ferimos a arca de Deus. Respeite mais seu irmão, por mais simples que ele seja. Respeite mais sua irmã, por mais simples que ela seja. Olhe para ela pelo que está dentro dela.
Paulo disse: daqui por diante não olharei a ninguém mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, olharei mais pelo que está dentro dele, pelo que está dentro dela. Não fique julgando um ao outro pelo seu exterior. Você não sabe o que está no interior dele, o que está no interior dela. Amem mais. Oh Jesus, ajude a nós. Veja bem, a arca no Velho Testamento era chamada Arca de Deus, em 1 Samuel 3,3. Em 2 Crônicas 6,41 era chamada Arca do Teu Poder. Em Números 10,33 era chamada Arca da Aliança do Senhor. Em Êxodo 30, verso 6 e Números 7, verso 8 e 9 era chamada Arca do Testemunho. Era símbolo da presença da glória de Deus. Se eles saíssem de junto da arca, eles perdiam batalha. Veja isso aqui, ó, Números 14, 41 ao 43, vamos ver. A arca era proteção para eles. Se eles saíssem da companhia da arca, eles perdiam batalha. Por que tem muito crente perdendo a batalha? Pode ver que saiu da doutrina da Bíblia. Aí se encontra, Paulo disse em Coríntios 11, 30 por aí: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, por não discernir, por não carregar a arca. Veja lá, símbolo de presença da glória de Deus. Números 14, 41. Abra sua Bíblia, vamos ver. Isso é importante demais, você marcar, grifar. Israel foi para o alto do monte para tentar vencer seu inimigo. Mas Moisés disse: não vá lá, a arca não vai subir lá. A arca vai ficar aqui embaixo no arraial. Se for lá, vocês vão perder batalha. Batalhar contra o inimigo sem levar a arca de Deus convosco, vocês vão perder. Veja aqui Moisés dizendo para eles, Números 14, verso 41 a seguir. Mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isto não prosperará. Nenhum passo da vida do crente prosperará sem Deus. Não tente ser teimoso não, irmão. Pare de ser teimoso, pare de ser teimosa. Fazer as coisas que a palavra de Deus não libera, você vai se estrumbicar todo. Não teime com a Bíblia. Não prosperará. Aí vem o verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vós desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Deixaste o Senhor aqui embaixo, a arca do Senhor, e vai lá sozinho, o Senhor não será convosco. 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés, a arca e o profeta, e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Ficou cá embaixo com o arraial. Então, verso 45. Então desceram, eles subiram lá, os amalequitas que viviam lá em cima, veio até a montanha onde eles estavam. Desceram os amalequitas e os cananeus que habitaram nas montanhas, e os feriram, derrotando-os até a Hormá. Moisés falou para não ir, eles foram. Deus falou para mim não ir, eu fui, eu vou ser bombardeado. Deus falou para você não ir, você foi, você vai ser bombardeado. A Bíblia diz para não fazer, você fez. Não vos unis num jugo desigual. Você vai e faz.
e tantas outras recomendações. Nós vamos, passamos por cima e fazemos. Aí encontramos tudo arrasado na margem da estrada e taxado de coitadinho. Sou um coitadinho, coitadinho. Não, vamos buscar Rude onde quebrou o pote. Por quê? Qual foi a causa? É porque você foi onde não tinha Bíblia. Existe Bíblia para te dar cobertura diante de uma televisão com novelas pornográficas? Existe presença da arca, da nuvem ali, num cinema de uma apresentação de pornografia? Existe presença de Deus ali, num motel de sujeira, numa mesada de cachaça, de mentira, de negócios mentirosos? Existe a arca de Deus ali? E para que teimarmos então? Para que sermos teimosos? Os amalequitas descerão ali e te pegará. Os amalequitas descerão ali e nos pegará. Oh igreja, igreja de Jesus Cristo, que congrega aqui em Pedregal, Novo Gama, pensemos nisto. Vamos embora para casa nesta noite com esta consciência. Tem presença de Deus para você pegar uma irmã ou uma mulher e sair para um motel com ela que não é sua mulher legítima? Tem presença de Deus para te abonar nisso? Tem Bíblia para isso? Você pega uma AIDS lá e depois, tadinho, agora eu vou morrer. Os amalequitas descerá lá, as doenças descerá lá e te pegará lá, os problemas, o diabo te pegará lá. Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Mas Sansão estava tão apaixonado por Dalila, que nada desgrudava ele de Dalila. E o certo é que a glória da Dalila venceu a glória do Sansão, e eles arrancaram os olhos dele, tiraram a força dele, e ele se tornou um escravo de Dalila. Quantos homens que estavam de pé em nosso meio, mas se renderam a Dalilas, hoje estão comendo na mão das Dalilas. Quantas mulheres também se renderam aos Dalilas masculinos. A cachaça é uma Dalila, o cigarro é uma Dalila, a prostituição é uma Dalila, a mentira nos negócios é uma Dalila. E essa Dalila te domina quando você se rende a ela. E aí você ouve o grito: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E aí corta a sua glória. O cabelo era a glória de Sansão, era o poder de Sansão. Ó Deus, ajude-nos a aprender essa lição nesta noite e voltar para casa pensando nisto. Deixa eu terminar, porque o tempo não permite. Nós temos tantas escrituras ainda, mas vamos aqui. O poder que havia dentro daquela arca, por causa dos escritos de Deus que estava nela. Vamos abrir agora em Josué, capítulo 3, verso 12 ao 17. Eu falei isso hoje de manhã lá em Goiânia. Vocês devem ter visto no encerramento. Josué, capítulo 3, verso 12 ao 17. E aí isso veio na estrada, eu vim sozinho com Jesus. Meu companheiro me abandonou, a namorada dele foi. Ele veio com ela. Amém. Aí eu vim só. Mas aí eu vim meditando profundamente nisso, a arca de Deus. E aí eu tinha até escalado o pregador para hoje à noite. Eu disse: olha, você me deixa, eu vou pregar, eu não aguento ficar calado. A arca de Deus. Você está levando a arca de Deus. E vamos ler isso aqui.
você vai também constatar que você também está grudado nesses varais que conduzem a arca de Deus. Lá era 12 sacerdotes, e aqui você está incluso nesses 12. Nós vamos sair daqui mais convencidos de nossa posição no corpo de Cristo. Josué 3, verso 12 ao 17. Está escrito aqui, ó. Josué, quando foi cruzar o Jordão, já não era mais Moisés. Deus tinha recolhido a Moisés. Agora o ministério estava com os sacerdotes. Qual era o papel dos sacerdotes agora? Cruzar o Jordão e colocar o povo na terra, porque Deus houvera dado a promessa de colocar o povo, dado há 420 anos antes a Abraão, que daria a semente de Abraão aquela terra, que manava leite e mel. E Deus comissionou a Moisés. Será que Deus errou de tirar Moisés antes de colocar o povo lá fisicamente? Não. Deus tem seus programas. Deus sabe o porquê das coisas. Deus queria ver aquilo que Moisés tinha ensinado para o povo. Deus queria ver os resultados que aquele povo tinha absorvido dos ensinamentos de Moisés. Ele queria ver a reação dos ensinamentos que Moisés tinha dado ao povo, como estava. Aí ele deu a prova. Eu vou tirar Moisés de cena, eu vou deixar a mensagem de Moisés. Está tudo gravado, escrito, os livros. Agora cabe vocês, vão ficar só com os escritos dele. O homem Moisés eu vou recolher para mim. E vocês, gente, sacerdotes, junto com Josué, o general. Josué era um general. Leve esse povo lá. E aqueles verdadeiros, que existem os falsos, porém existem os verdadeiros sacerdotes, que acreditam no ministério de Moisés. Aqueles verdadeiros sacerdotes que acreditavam de alma, junto com Josué, no ministério de Moisés, se colocaram ao lado de Josué e disseram: Josué, nós estamos contigo, nós vamos junto contigo dar sequência ao ministério de Moisés, sem torcer, sem acrescentar e sem tirar, conduzi-lo. E aí então Josué disse: então é assim? Vocês crê? Cremos. Então vamos, a voz de Deus, a ordem de Deus é esta. É uma comissão só. Deus não deu a comissão para Moisés e outra comissão diferente para Josué. Ele diz: como fui com Moisés, serei contigo. É a mesma comissão. Então vocês creem, sacerdote? Cremos. Então vamos aqui. Vamos junto, vamos tomar a arca. Porque sem a arca nós não somos nada. Mas com a arca nós teremos vitória. Sem a mensagem, a igreja não é nada. Mas com a mensagem, somos mais do que vitoriosos. Verso 12: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Esse homem não pode ser um carnal, tem que ser um homem que acredita, cheio de fé. Você sabe que dos escolhidos, daqueles 2 milhões, Deus tirou 12 para esse ministério especial de cruzar, de levar o povo, carregar a arca para o povo acompanhá-los. Será que você é um homem desse para ser modelo para os demais? Será que você é uma mulher desta para ser um modelo para as demais acompanhar? Aqueles 12 homens eram modelos. E como modelos eles empunharam a palavra, a arca que é a palavra para nós hoje. E foram desbravar o caminho, desbravar o Jordão, tomaram a frente. Eu pergunto: quem é o homem, quem é a mulher hoje que pode tomar a frente, ao lado, segurado nesses varais da arca, e levar à frente, não deixá-la cair,
não deixar ela parar, mas ir passo a passo. Nós vamos ler aí, passo a passo, cruzando o Jordão, sem voltar nem um milímetro atrás. Irmãos, Deus está nos chamando para isso agora. Quem pode empunhar os varais da arca e colocar nos ombros e sair em frente diante da impossibilidade chamada Jordão da vida? Quem pode dizer para o povo: sigam-me? Pais, mães, Deus quer ver isto em nós. Você é o sacerdote da tua casa. Verso 13: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima descem, pararão no montão, com toque da planta dos pés dos sacerdotes, pés ungidos. Porque estava com essa unção especial, porque eles carregavam uma arca que tinha algo de especial dentro dela, que eram as letras de Deus. Então aqueles pés se tornaram tão ungidos, que ao tocar na orla do rio Jordão, as águas foram parando, fazendo aquele paredão de água. Pés ungidos. Sua vida diante de você tem um Jordão, irmã, cheio de... Jordão fala de problema. Aquele Jordão era sujo, barrento, lamacento. Mas ao tocar a planta dos pés do sacerdote, era o sacerdote que era bom? Não, ele carregava algo bom, que era a arca. A arca que era boa? Não, é porque ela, dentro dela tinha as letras de Deus. Porventura você carrega algo diferente hoje? Sim ou não, gente? Sim ou não, minhas irmãs? Por que temer os problemas? Por que temer o Jordão? Por que estamos amedrontados? O que é que você carrega? A palavra de Deus. Esse problema se tornou um Jordão desafiador para você? Creia mais naquilo que você carrega. É tempo da igreja acreditar mais naquilo que ela possui. O problema é que nós acreditamos muito pouco. E aí o Jordão vai se avolumando e nós temos medo de atravessá-lo. E você sabia? Não é mais profeta fisicamente. Agora é sacerdote. Você é o sacerdote de sua casa. Você é sacerdote da sua casa. E nós temos que cruzar esse Jordão. O nosso William Brano, o nosso Moisés foi. Ele deixou a mensagem. E nós temos que usar esta mensagem, que é a palavra, e empunhar, segurar nesses varais. Seja você um desses 12 sacerdotes. Você pode te enxergar ali? Sim ou não? Pode te enxergar ali? Segurado. Eu creio que aqueles homens agarraram aqueles varais da arca de uma forma tão segura e não soltaram. E foram e batendo pé sobre as águas, e elas iam só se arretirando, e eles passando em terra seca, porque eles estavam agarrados nos varais da arca, que carregava dentro as letras de Deus. Você entendeu que valor que você tem? Você tem as letras de Deus, que você carrega na sua mão, no seu coração. Isso é pouca coisa, gente. Irmãos, meus visitantes, nós não estamos pregando para vocês um evangelho barato. Esse evangelho é caríssimo. Tem um valor tremendíssimo. Veja, agora é o verso 14.
E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Às vezes a mãe quer que o filho vá na frente, o marido quer que a mulher vá na frente. Você, marido, você é o chefe da casa. A mulher tem que seguir você, mas quem tem que abrir o Jordão é você. Mãe, você para os filhos, dar exemplo e dizer: filho, siga meus rastros. Aquele sacerdote dizia para o povo: siga meus rastros, vamos cruzar o Jordão. Verso 15: e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molhavam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. O que aconteceu no verso 16? Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, no meio da luta, no meio do problema. Os sacerdotes pararam com o Jordão aberto, porque se eles saíssem de lá o Jordão fechava. Então eles tinham que parar no meio do problema, parar na brecha. Não saia da brecha pela sua família, não saia da brecha pela igreja, não saia da brecha pelo povo. Moisés parou na brecha pelo povo. Pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Oh, que ministério, irmãos! E este ministério é nosso, não é do profeta. Ele não vai ressuscitar. Moisés não ressuscitou para fazer isto. Foi os sacerdotes que desenvolveu isto. O profeta não vai ressuscitar para fazer isto por nós. Agora é nós, agora é a igreja, agora é o povo. Foi um homem ungido, agora é uma igreja ungida, é um povo ungido. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, a nação santa, escolhida por Deus. Vós estáis transportando a arca de Deus, com as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Vamos em frente, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos conscientizar, vamos voltar para casa, pensando nisto. Deus, o valor que eu carrego dentro de mim é muito grande, Deus. Não me deixe desacreditar disso, não. Isto é a minha vida, isto é a minha vitória, isto é o meu céu. Aquela arca que eles carregavam, introduziu, ou seja, colocou eles lá na terra prometida que Deus houvera prometido. Esta arca, se você carregar como eles carregaram, ela nos colocará na nossa terra prometida. Então agarremos ela assim, ó, com a alma. Aqueles 12 sacerdotes seguravam aqueles varais com tanta força e não soltava de jeito nenhum. Agarre esse evangelho dentro de você, não solte não. Pode apresentar o que for diante de você, diga não e não e não. Não vou soltar, eu estou ocupado com Deus, eu estou ocupado com a arca. Pastor Edson, vem orar. Ore, dizendo: Deus, perdoe minha negligência, perdoe meu descuido, perdoe minha rebeldia, e me ajude a segurar nesta arca, nesses varais da arca, com mais seriedade, com mais comprometimento,
mais comprometimento com esse ministério de sacerdote. Vamos orar, todos orem. Senhor Deus, nós estamos, eu sinto, Pai, eu estou assim. Às vezes nós nos comportamos como um mendigo, sentado em cima de um baú cheio de ouro, de riqueza. Esse baú, esta arca é a nossa alma. Nós não vamos encontrar Deus lá ou acolá, se nós somos predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós vamos encontrar o Senhor dentro da nossa alma. Nós somos esta arca hoje, Senhor. O que nós precisamos, ó Deus, é reconhecer isto de coração. Então nós vamos parar no meio do Jordão, que é a luta, não importa qual seja o demônio, e nós vamos possuir a porta do nosso inimigo. E ele não poderá blefar para nós, porque nós não vamos crer no blefe dele, porque nós vamos estar olhando para dentro de nós. Dentro de nós tem esta tábua, que é a palavra, ó Deus. Deus nos ensina a olhar tão fixamente para a palavra, de maneira que aquilo que o diabo fala não tenha nenhum valor em nós. Eu lembro, ó Deus, quando o profeta orou pela irmã Wood, e o genro, creio que foi o genro dela, perguntou para o irmão Brana: ela vai ser curada, irmão Brana? E o profeta disse: se ela mantiver os olhos na promessa, se ela mantiver os olhos na arca, se nós mantivermos os olhos, os ouvidos na arca, ajuda-nos, ó Pai, estarmos agarrados nesta arca, para cruzar o Jordão, não importa o que seja, possuiremos a porta de cada inimigo, nós expulsaremos os demônios, de acordo com Marcos 16, que é o que a arca diz. Nós possuiremos a porta de cada inimigo. A arca diz isto, Gênesis 22, 15, 16, é a arca. Diz que nós somos a semente de Abraão. Ajuda-nos, ó Deus, a crer nisto de coração, empunhar esta espada, entrar com toda a coragem dizendo: eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer. Ajuda-nos a crer que o que está escrito se cumprirá a nosso favor, no nome do Senhor Jesus. Sela este culto, que possamos voltar para os nossos lares, com uma visão, ó Deus, de quem nós somos e o que nós temos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem um bilhetinho: irmão Arlo pede oração para sua filha, pois teve que levar para o hospital. O que a arca disse? Isaías 53. Pelas suas pisaduras somos sarados. Vamos dar Isaías 53 para a filha do irmão Arlo. Vamos dar Marcos 16. Isto está dentro da arca, nas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Esta Bíblia é a nossa arca, é o conteúdo da nossa arca. Estas mensagens é o conteúdo da nossa arca. E você está carregando isto, igreja. Levante sua mão. Jesus, Isaías 53, para a filha do irmão Arlo enferma, que ela seja curada ali, Senhor. Antes que o médico toque nela, que o Espírito Santo sarador liberte a ela deste mal, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, se nós acreditar mais nesse conteúdo que está dentro da arca, que é a palavra, que está no nosso meio, nós veremos coisas mais especiais acontecer no nosso meio. Coisas fenomenais, sobrenaturais, acontecerão com mais frequência no nosso meio. Por que que no ministério do irmão Brana, frequentemente, todos os cultos, as pessoas enchiam de cadeira de roda, de macas, pessoas aleijadas, tantos problemas, tetraplégico,
e a maioria delas se levantava no final do culto curado e saía andando. Ao ponto de uma reunião que ele fez na África, no dia seguinte, o prefeito da cidade ligou para ele estava no hotel ainda da cidade, disse: irmão Brana, olhe, abra a janela do seu apartamento e olhe para a rua. Quando o irmão Brana olhou, 7 carretas cheias de macas, cadeira de rodas, muletas, 7 carretas é muita coisa, desfilando na rua, e aquele povo que tinha se libertado das macas, das cadeiras de roda, das muletas, cantando atrás de mãos dadas, cantando Only Believe, somente crer. Irmão Brana, quando viu aquilo, seu coração estremeceu, ou seja, ele disse: meu Deus, que valor é esse que eu estou carregando? Que às vezes nem ele tinha a consciência exata. A esposa dele falou isso para ele, quando ela foi ao céu, morreu, foi ao céu e ele chamou, e ela voltou um pouquinho, conversou com ele, ela disse: Billy, em outras palavras, na mensagem Consolador fala isso, ela disse: Billy, você não sabe o que você tem, Billy, você fala do céu, mas é milhões de vezes mais especial do que você fala. Ah, irmãos, vamos sair daqui valorizando mais e segurando mais isso assim, ó. Deus, eu não vou soltar disso aqui de jeito nenhum, morra quem morrer. Josué disse que saia quem sair, porém eu e minha casa estaremos agarrados a isso. Diga por você mesmo, por você mesma: eu e minha alma. Aleluia. As peças de roupas eram levadas do corpo de Paulo. O corpo de Paulo era o quê? Era o que carregava a arca de Deus, a palavra. E as pessoas enfermas vestiam aquela roupa, e aqueles demônios, aquelas doenças saíam na hora. Era só o corpo de Paulo que carregava a arca? O meu não carrega, o seu não carrega? Ore por isso aqui. Senhor, a unção de Deus que estava em Paulo, aqueles escritos de Deus que estava dentro de Paulo, está em nós. Por isso nós oramos também, que a unção de Deus unja esta peça de roupa, o endemoniado seja libertado, o doente seja curado, o que vestir esta roupa seja abençoado, em nome de Jesus. A unção de Deus o acompanhe. Amém, amados. Quarta-feira nós vamos ter um culto, a pregação sobre o Natal. Irmão Brana pregou tantas mensagens sobre o Natal. Quarta-feira nós vamos ter um culto especial sobre o Natal. Venha, chama os companheiros, visitantes, vamos ter um culto especial aqui. Amém? Abrace um ao outro, volte para casa, valorizando esta arca e o conteúdo da arca que você carrega.